Fala, meus queridos, tudo jóia com vocês? Aqui uma pergunta que surge direto, você que está pensando em fazer a sua cirurgia, principalmente cirurgias de contorno corporal. Vocês sempre me perguntam exatamente como deve ser a alimentação após a cirurgia e o que o paciente pode ou não pode comer após uma cirurgia de lipoescultura ou abdominoplastia ou eventualmente até outras cirurgias como cirurgias da mama. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, senta aí, curta, compartilhe, que nós vamos ajudar vocês a entender um pouco mais sobre a alimentação após a cirurgia, certo? Então, bora! Queridos, seguinte, em relação à dieta como um todo, é óbvio, a gente sempre deve buscar uma dieta mais saudável possível. Não faria muito sentido a gente só ser favorável a uma dieta mais saudável depois da cirurgia. O ideal é que você, de fato, coma bem e coma saudável direto, o ano todo, independente da cirurgia. Mas, óbvio, existem algumas classes de alimentos que podem, de certa forma, não digo atrapalhar, mas estimular um pouquinho mais reação inflamatória, eventualmente ajudar para que algumas complicações ou mesmo um processo inflamatório surjam após a cirurgia, certo? Então, obviamente, alimentos de caráter mais inflamatório, a gente sempre deve tomar um pouco mais de cuidado, evitar alimentos industrializados em excesso, evitar carboidratos em excesso, evitar comida excessivamente gordurosa. Obviamente, aqui tudo excesso não quer dizer que você não possa, eventualmente, depois da cirurgia, comer, ter uma alimentação bastante variada. Agora é óbvio, há alimentos que a mim são muito importantes depois da cirurgia, principalmente proteínas. É importante que você tenha um bom aporte proteico, porque justamente essas são as proteínas que o teu corpo vai utilizar para poder reconstruir, ou digamos, cicatrizar da forma adequada, certo? Então, obviamente, o aporte de proteínas deve ser sempre muito bem adequado, e ajustado para a sua dieta, para o teu peso, obviamente. E a gente deve sempre buscar fontes limpas de proteína, ovo, por exemplo, uma boa fonte proteica. Não necessariamente você precisa do tal whey protein depois da cirurgia, não é obrigatório, não indico sempre. Tá? Uma alimentação variada, ela é o suficiente, muito embora, é óbvio, se no teu dia a dia te for bastante difícil você consumir proteína, eventualmente uma certa suplementação, um whey protein, por exemplo, fazia sentido num pós-operatório, certo? Uma coisa que eu sempre utilizo na minha rotina, tanto antes após a consulta, os meus pacientes passam em avaliação com o nutricionista, que ele vai justamente ajustar a dieta para aquele paciente em específico, ajudar para que ele se prepare para a cirurgia e depois ele não saia justamente daquilo que a gente precisa que ele siga após a cirurgia. Sempre lembrando que não existe basicamente nenhuma cirurgia de contorno corporal que vai ficar bem se o paciente não se cuidar no médio prazo, certo? Então, não é só para a questão da recuperação como um todo, mas também para a manutenção do resultado. Uma boa alimentação é absolutamente fundamental, certo? Então, de uma forma mais específica, não há necessidade de você fazer grandes restrições alimentares, mas sim é importante você evitar excessos, excessos de alimentos que vão estimular o processo inflamatório de uma forma generalizada, por exemplo. Agora, um detalhe, pacientes muito acima do peso, eles são pacientes já cronicamente inflamados, são cronicamente, já tem um certo processo inflamatório crônico, então justamente operar um paciente muito acima do peso pode ser também problemático, independente da questão nutricional, porque esse paciente vai ter uma certa predisposição também à reação inflamatória, abrir pronto, infecção, aquelas coisas, certo? Também é fundamental que você se prepare para a cirurgia, então a tua dieta não deve ser só para aquele momento, para aquela circunstância, e depois da cirurgia você volta a descer a ladeira como se não houvesse amanhã. Então, na verdade, você deve se preparar, mas ajustar a tua dieta, ajustar os teus hábitos para que você de fato consiga manter aquele resultado por mais longo prazo possível, certo? Porque, óbvio, você precisa fazer jus ao teu investimento, Você vai investir no teu corpo, não faz o menor sentido você não se cuidar, certo? Então, fica esses detalhes aí, tem em mente uma boa suplementação de vitaminas, uma suplementação de vitamina C eventualmente pode fazer sentido, o zinco justamente ajuda também
a ajudar no processo de cicatrização, evitar excesso de comidas gordurosas, evitar excesso de carboidrato, mas também carboidrato numa quantidade ajustada, ela é importante para fornecer energia para o teu corpo durante o processo de cicatrização, certo? Tenho dito, então você que quer saber mais sobre esse assunto, escreve aqui, aguardo você no próximo vídeo. Valeu!